Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre os incêndios na Amazônia que ameaçam o meio ambiente. Apesar da diminuição do desmatamento na Amazônia, em 2023, o bioma registrou alta considerável no número de incêndios em áreas de vegetação nativa. Participam do programa de hoje o Luiz Aragão, pesquisador do INEP e especialista em degradação florestal e emissões de carbono por incêndios florestais. Olá, Luiz, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. A nossa outra convidada é Patrícia Pinho, doutora em Ecologia Humana pela Universidade da Califórnia. Atua como autora, líder do IPCC, Grupo de Trabalho sobre Impactos, Vulnerabilidades e Adaptação. Ela é atualmente diretora adjunta de Ciência do IPAM. Olá, Patrícia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Joel. Obrigada. Luiz, um estudo publicado na revista científica global, SENGE, alerta que os incêndios na Amazônia em áreas chamadas florestais maduras cresceram em 152% no ano passado em comparação a 2022. O que aconteceu nesse espaço tão importante para o Brasil e para o mundo, né? Bom, Joel, nós temos uma configuração da Amazônia atual que permite com que grandes incêndios avancem sobre as florestas. Em 2023, o que nós tínhamos? Primeiro, nós temos fontes de ignição, que são as áreas onde o fogo começa. Esse fogo ele começa nas áreas que são recém-desmatadas, em processo de desmatamento, e também áreas que já estão abertas na Amazônia, após o desmatamento, onde se encontram áreas de pastagens, por exemplo, e onde o fogo também é utilizado. Em 2023, nós tínhamos uma configuração climática do fenômeno de El Niño, que reduz as chuvas na Amazônia e aumenta a temperatura. Então, com o fogo sendo colocado pelo ser humano nessas áreas abertas ou em processo de desmatamento, com um clima mais seco e mais quente, torna as florestas mais inflamáveis. E como você tem uma Amazônia atualmente muito fragmentada, você tem as bordas florestais entre as áreas abertas e as florestas maduras. Com isso, nós temos uma receita para que o fogo ele entre nas florestas e se expanda dentro dessas florestas, queimando áreas que ainda não foram utilizadas pelo homem. Patrícia, quais são os principais causadores dos incêndios na Amazônia? Bom, como o Luiz comentou, eu acho que a gente tem uma Amazônia agora que está mais propensa, a esses incêndios, e por conta também, eu acho, da mudança climática, das altas emissões e o aumento das temperaturas globais. Eu acho que a gente tem essa Amazônia já transicionando para um ecossistema mais inflamável, mais seco, mas também uma causa humana, do descontrole aí do uso do fogo, das práticas para limpagem, limpar as áreas de terreno e de pastagem, para pastagem também, que estão também tendo proporções aí drásticas, de sair aí fora do controle, justamente por a gente, como o Luiz comentou, já
está vivendo uma Amazônia transicionando para um clima aí mais seco, né, deixando de ser essa Amazônia úmida, tal como é conhecida, né. Então, acho que essas são as principais causas, eu acho que de ordem, né, antropogênica aí, que tem provocado, acho que, né, perturbações de grande magnitude com relação ao fogo. A minha principal investigação é quais são, então, essas consequências, né, desses episódios que está acontecendo aí no âmbito humano, né, da saúde, da perda de modo de vida, associado com a deteriorização e a incidência aí desses incêndios na Amazônia, né, pelo descontrole aí que está e a proporção que está se tomando os episódios de incêndio na região. Estão acontecendo lá. Ô Luiz, você tem um importante estudo sobre a Amazônia e os incêndios. O que te mais surpreendeu quando você se debruçou sobre o assunto? Nós temos vários estudos sobre esse fenômeno, né, de queimadas na Amazônia. Desde 2010, né, nós já havíamos percebido que mesmo com a redução do desmatamento, que tem uma associação direta com o fogo, né, no processo de corte e queima, né, mesmo reduzindo esse processo de corte e queima, nós tínhamos um avanço das queimadas no bioma Amazônia, né, e isso tem uma relação muito forte, né, com o uso do fogo pela população na região e as secas que tem aumentado em frequência e intensidade nos últimos anos. O que foi interessante nesse último estudo é de que nós praticamente validamos aquilo que havíamos observado em 2010, onde nós tivemos uma redução do número de focos ativos de incêndios, né, detectados pelo satélite. Houve uma redução de cerca de 16%, e também observamos uma redução de 23% do desmatamento em 23 em relação com o ano de 2022. Então, a gente tinha menos desmatamento, menos fontes de ignição, mas tínhamos uma floresta muito mais suscetível ao avanço do fogo. Então, a gente tinha a paisagem mais fragmentada, uma floresta que ela já está cada vez mais degradada, com mais combustível para queimar, e mesmo reduzindo a quantidade de fontes de ignição, de focos ativos de incêndio, esse fogo ele foi capaz de se expandir para dentro da floresta, causando, então, esse aumento de cerca de 150% nas áreas de floresta queimadas, que não são aquelas áreas que já estão abertas, são áreas que ainda não foram desmatadas, né? Isso tem diversas consequências que a gente pode conversar aí ao longo da nossa entrevista aqui. Patrícia, você falou nas consequências, o impacto que tem na saúde, né? Esse aumento de mais de 150%, né, em 2023, o que pode ocasionar em relação à saúde, né, daquela população que habita naquele território? Sim, eu acho que tem a questão da saúde, né, promovendo insegurança alimentar, e também na parte bronquiorrespiratória, né. Eu acho que já tem estudos, e até o próprio IPCC fez um box, né, uma dedicação ali, um capítulo, um pequeno, dentro de um anexo, dentro de um documento, onde fala justamente o contexto o desdobramento, né, dessa incidência de fogo na Amazônia para as populações. E, de novo, né, não é de uma forma igual para toda a população, né? Então, a gente tem mostrado que existe aí uma etnia vinculada aos piores impactos negativos, a questão de gênero, de idade, né? Crianças, mulheres, idosos também são mais afetados.
E existe também um aspecto que é de invisibilidade, né, desses riscos e desse custo social que é associado à incidência de incêndios dessa proporção que a Amazônia está tendo, né? Então, acho que um desdobramento da importância também de se conter isso e trabalhar, né, com maior incidência, é porque os danos que o fogo provoca, né, além da perda da biodiversidade, mas para a maioria da população que habita a Amazônia, né, então é a questão também da identidade, da própria modo de vida e cultura, né, naquele território, que são perdas ao longo do tempo já esperadas, se a gente não tratar essa questão aí de incidência do fogo para a região, né? Então, eu acho que a luta toda é para tentar que esse processo, né, dos danos, eles não sejam irreparáveis, né, irreversíveis, justamente por conta de provocar esse efeito em cascata, né, a deteriorização da saúde, a insegurança alimentar, e a migração, né, abandono ali daquelas regiões por conta da incidência e desses impactos em cascata. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Táticas da Indústria do Tabaco viciam jovens por toda a vida. Alerta OMS, a Organização Mundial de Saúde. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Globalmente, 37 milhões de crianças de 13 a 15 anos consomem tabaco e, em muitos países, a taxa de uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes excede a de adultos. Os dados foram revelados pelo relatório Capturando a Próxima Geração, lançado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e a STOP, uma organização de vigilância global da indústria do tabaco. O documento destaca como a indústria do tabaco e da nicotina cria produtos, implementa campanhas de marketing e trabalha para moldar ambientes políticos para viciar jovens ao redor do mundo. Na região europeia da OMS, 20% dos jovens de 15 anos entrevistados relataram ter usado cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias. A agência alerta que, apesar dos progressos significativos na redução do consumo de tabaco, o surgimento dos cigarros eletrônicos e de outros novos produtos derivados do tabaco e da nicotina representa uma grave ameaça para os jovens e para o controle do consumo. Estudos demonstram que o uso de cigarro eletrônico aumenta o uso de cigarros convencionais, particularmente entre jovens não fumantes, em quase 3 vezes. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que a história está se repetindo na medida em que a indústria do tabaco tenta vender a mesma nicotina para as crianças em embalagens diferentes. De acordo com ele, essas indústrias estão mirando ativamente escolas, crianças e jovens com novos produtos que são essencialmente uma armadilha, com sabor doce e altamente viciantes para crianças. Uma pesquisa nos Estados Unidos descobriu que mais de 70% dos jovens usuários de cigarros eletrônicos parariam se os produtos estivessem disponíveis apenas no sabor do tabaco. Para o diretor de promoção da saúde da OMS, Rüdiger Kretsch, o uso de sabores adequados para crianças, como algodão doce e chiclete, combinados com designs elegantes e coloridos que se assemelham a brinquedos, é uma tentativa flagrante de viciar os jovens nesses produtos nocivos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. O absurdo é que o cigarro assombrou gerações passadas e continua com as novas gerações. É necessário uma legislação mais rigorosa para evitar que gerações futuras tenham a sua saúde comprometida. Agora vamos conversar com a Gabriela Chabu, especialista em ODS, nossa colunista sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olá, Gabriela, tudo bem? Seja muito bem-vinda. ODS em Pauta. Olá, Joel, tudo bom? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, claro. Ótimo. E aí, nossa, que tema importante esse, hein, Joel? É verdade, os incêndios na Amazônia, mas você viu essa matéria da Rádio ONU sobre o tabaco? Ainda continua assombrando as novas gerações. Pois é, a gente achando que estava fora de moda, né? Já estava super fora de moda fumar,
não estava mais, né, em alta entre os jovens, e a indústria arrumou um jeito de vender isso para os jovens como se fumar fosse legal de novo. É verdade. Assim, não há filme antigo que você não assista que tem um homem com um cigarro na boca e um copo, né, de álcool na mão. Era para provar uma masculinidade tóxica. Agora, eu não sei qual é o apelo que eles estão fazendo com esses jovens, mas realmente o caso está grave em termos de saúde pública. Não é só no Brasil, né? No mundo, né? No mundo, não, a coisa do cigarro eletrônico mexeu muito com essa juventude, né? Deles acharem, de realmente ter uma cultura de que é descolado usar os mais velhos chamam de pendrive, ficar fumando pendrive. É verdade. O que você tem hoje? O que você nos traz hoje de novidade? Então, Joel, eu queria contar para você como que esse tema está relacionado, né, com a Agenda 2030. A gente já falou sobre isso antes, né? A gente tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Mas a gente tem também o ODS 13, Ação Global contra a Mudança do Clima, porque a gente viu, né, na reportagem da FAPESP que esses incêndios, eles não só acabam com a biodiversidade ou reduzem a biodiversidade, como também acabar com esses incêndios é essencial para combater as mudanças climáticas. E aí eu queria trazer a importância, né, dos acordos internacionais, né, o quanto é importante que essa estratégia ela seja uma estratégia conjunta de todos os países. Então, o Brasil precisa estar presente nessa ação, assim como todos os países, porque a questão das queimadas, elas não afetam só o Brasil, né, elas afetam o mundo como um todo, né, então o quanto é importante a cooperação internacional, né, e a gente vê que o Brasil tem se destacado novamente nessa frente, Joel, de combate aí às mudanças climáticas. O Brasil está novamente ativo no cenário internacional. Acho que a gente não pode dar todo o crédito para a cooperação internacional, né? A gente teve em 2023 o lançamento dos planos de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, e com uma fiscalização maior a gente tem uma queda, né, nas queimadas, né? Com a fiscalização maior a gente tem uma chance maior. É o que a gente espera, né, Gabi? É o que a gente espera. Você citou 2 ODS aí, né? Que o tema do programa hoje completa, né? A minha pergunta é como está esse cumprimento desses 2 ODS? Oh, meu Deus do céu. Você sabe, né, Joel, que a gente não está muito bem na fita no cumprimento da Agenda 2030. A gente vê pelos resultados do relatório Luz que a gente ainda tem muito que fazer e muito pouco tempo para fazer. Então, eu acho que a gente, em termos de ODS 15, a gente tem muito que melhorar. Em termos de ODS 13, Ação Global contra a Mudança do Clima, a gente tem aquela vantagem que a gente já conversou, que é a gente ter uma matriz energética um pouco mais limpa, né? Então, a gente tem um impacto significativo das hidrelétricas, mas eles são impactos que já aconteceram, né? E hoje, fazer o uso das hidrelétricas maximizar o uso das hidrelétricas é uma boa vantagem, né, em relação a outros países. A gente até já falou sobre isso num outro programa. Mas eu acho que vale da gente destacar que essa gestão disponibilizou 400 milhões para o Fundo Amazônico, para o Corpo de Bombeiros, nos 9 estados da Amazônia Global, na Amazônia Legal. Eu acho que está tendo também um investimento aí de recursos, né? O governo federal está buscando investir recursos para lidar com esse problema. Então, eu acho que vale a pena fazer esse destaque aí. Tá bom. Eu acho que essa semana você já nos trouxe coisas interessantes. Gabi, obrigado pela sua participação. Você volta na semana que vem. Com certeza. Eu deixei um pouco você desanimada, porque o ODS 15 e 13 não tá bem na fita ainda, né? Não, mas temos até 2030, né? Espero que a gente melhore nossa performance. Vamos aguardar um novo relatório Luz, que deve vir ainda esse ano, né? Se não me engano, eles publicam em setembro, né? Para ver como está o cumprimento desses 2 ODS, não é isso? Sim, setembro, porque é o aniversário da agenda, né? A agenda foi assinada em setembro, então eles sempre publicam em setembro. Valeu, Gabi. Um grande abraço, um beijo e até a próxima semana. Até mais, Joel. Tchau, tchau.
De acordo com o IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, as áreas da Amazônia mais preservadas são onde estão as terras indígenas, sendo que existem em torno de 180 povos originários na região. Luiz, isso é revelador, né? Os povos originários é que cuidam da Amazônia, enquanto nós aqui, da sociedade moderna, a destruímos, é isso? É uma informação super importante, né, demonstrando o papel crítico das populações originárias no conhecimento da gestão, né, da própria floresta. Eu acho que nós deveríamos, né, aprender com essa população, né, a gerir os nossos recursos naturais. Eu gostaria de trazer alguns pontos que eu penso que são relevantes aqui no nosso debate, e já foi colocado anteriormente até pela Gabriela também, que essa gestão dos nossos recursos naturais na Amazônia, ela é importante não só para o ODS 15, ODS 13 relacionado às mudanças climáticas. Como foi colocado pela Patrícia, né, nós temos aí também uma influência direta no cumprimento do ODS relacionado à saúde, né, que, se eu não me engano, é o ODS 3. Né? Nós temos também uma relação com o ODS 11, que são as comunidades sustentáveis. Né? Nós temos, para mitigar esse problema, né, tentar contornar esse problema, não só a questão da fiscalização, que também já foi colocado com os planos de contenção do desmatamento na Amazônia, no Cerrado, mas também tem uma vertente relacionada à educação, né, que está relacionada ao ODS 4. Né? Então, a população tem que se conscientizar dessa necessidade de manter a Amazônia prestando os serviços ecossistêmicos. E, finalmente, o ODS 16, que trata da justiça. Né? Então, é uma conexão muito grande entre ações que devemos tomar em diversos campos da sociedade para reverter o problema. Depois eu coloco mais outros pontos que eu vejo que são interessantes, né, para que a gente comece a buscar soluções em relação ao problema das queimadas na região. Como você disse, Luiz, há uma conexão entre vários ODS, né? O que está acontecendo na Amazônia. Patrícia, como os incêndios impactam na vida dos povos originários que vivem lá na região, naquele território? Bom, diretamente afeta, né, a segurança alimentar, o modo de vida. A gente está com um estudo aprofundado no Xingu, onde o nível, né, de impacto da biodiversidade para alimento, não só, né, de importância cultural, mas também de valor nutricional, está desaparecendo, né? A mesma prática associada a essa biodiversidade ou essa impossibilidade de cultivo, né, exercer ali a sua economia da agricultura e também para a medicina está comprometida, né? Então, tratamentos que eram usados milenarmente já não estão mais ocorrendo por conta, sobretudo, desses impactos, né? E o que o Luiz trouxe, eu acho importante a gente pontuar de que forma a gente pode, né, como você menciona, as áreas protegidas dos povos indígenas são esse grande repositório onde a gente tem hoje o que a Amazônia é preservada. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o ODS de redução das desigualdades, né? Então, hoje a gente vê num estudo que está para sair agora, que em termos de desastres, né, associado à incidência de fogo para a região da Amazônia, ele aumentou 9 vezes nos últimos 5 anos. Né? Então, em comparação com uma média histórica aí de 20 anos atrás. E o que a gente vê é que a população mais suscetível, mais exposta, mais vulnerável, ela é a população indígena, elas são os povos que estão ali naquele território e, de uma forma, não tem um sistema de alerta precoce, não tem nenhum plano emergencial ali, não tem um sistema de saúde implementado. Então, a gente tem um componente aí de justiça climática, né,
que precisa ser exercido de uma forma muito mais ampla quando fala da Amazônia em relação a esses desastres, né? Sobretudo do fogo. Porque essa população que protege e menos é responsável pelas crises, tanto da biodiversidade quanto a climática, elas são as que estão sofrendo as causas materializadas de uma forma muito negativa e irreparável, né? No que tange aí a região da Amazônia e os povos indígenas. Que políticas públicas serão necessárias para reverter esse cenário? Você está perguntando? Isso. Sim. Bom, as políticas públicas, a gente sabe que primeiro, a gente precisa ter esse olhar da Amazônia e indígena, não só como esse grande repositório, né, da regulação climática, mas entendendo a vulnerabilidade e a suscetibilidade, então trazendo ali para próximo, né, dessas regiões, um sistema que contemple né, as ameaças que estão invadindo hoje as unidades de conservação em territórios indígenas, um sistema de saúde que responda né, às demandas e assistência para esses povos, né? Hoje a gente vê que, embora tenha tido aí muita mudança, né, nessa nova gestão do governo federal, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, que é algo que, né, é um grande passo nessa redução das desigualdades, mas a gente tem um legado ainda de quão distante eles estão de estar realmente assegurados pelas políticas públicas, né, no que tange, sobretudo, a capacidade de resposta a esses eventos. A gente fala que as comunidades indígenas, elas são, sim, adaptadas e adaptáveis, né, a essas mudanças que têm ocorrido. No entanto, a incidência, a frequência, né, e a magnitude desses eventos que são compostos, né, então a gente tem fogo junto com secas dramáticas, com aumento, né, ondas de calor, então, e numa estação seguinte, uma grande enchente, né, então esses fatores, quando compostos, eles minam essa capacidade de resposta, e aí que o poder público tem que entrar de uma forma muito mais incidente. Né? E quando eu falo poder público, eu também falo das instituições e países, né, globalmente, que têm colaborado historicamente com essa crise. Então, talvez um sistema, né, de um fundo de perdas e danos globais para a Amazônia seria também de interesse aí para reduzir as vulnerabilidades e exposição desses povos e garantir, né, assegurar a proteção do território. Luiz, vamos voltar a falar de incêndio. É possível recuperar as áreas atingidas pelo fogo? Essa é uma pergunta crítica, né? Se quisermos realmente gerir a Amazônia. Eu, particularmente, eu sugiro que não queimemos essas florestas. Por quê? Temos diversos estudos que mostram que as florestas que foram atingidas pelo fogo, elas perdem carbono, né, que está estocado na biomassa. Esse carbono vai para a atmosfera e intensifica as mudanças climáticas, perdem a biodiversidade, perdem o seu valor bioeconômico, né, e demoram para se recuperar. Os dados que nós temos mostram que após 30 anos da ocorrência do fogo, essas florestas ainda não têm a mesma biodiversidade e o mesmo estoque de carbono de uma floresta que não foi afetada pelo fogo, né? Então, esse é o primeiro ponto. A floresta que é queimada, ela provavelmente vai demorar centenas e centenas de anos para voltar. E pelos dados que nós temos, parece que ela se equilibra, né, de uma forma alternativa à floresta original. Agora, existem métodos, né, de restauração de ecossistemas que poderiam ser aplicados a essas áreas, visando, né, melhorar o processo de regeneração dessa floresta. Atualmente, né, essas atividades de restauração florestais são focadas nas áreas já desmatadas, né? Inclusive, a restauração florestal é um método, né, de redução das emissões líquidas de carbono. São chamadas soluções baseadas na natureza, né, que são métodos para você aumentar a captação de carbono pelas florestas da atmosfera. Então, você consegue induzir, né, uma recuperação dessas florestas de forma mais rápida, utilizando métodos
de restauração ativa, mas isso não está sendo aplicado porque prioriza-se a aplicação da restauração florestal nas áreas que estão desmatadas, sem floresta nenhuma. Então, você recupera essa floresta. E, de uma certa forma, dependendo onde você recuperar essas florestas, você protege a floresta original da entrada do fogo, né? Então, você tem essa alternativa para recuperar essas florestas que foram afetadas. Mas, de qualquer forma, o ideal é que você não queime as florestas. Portanto, uma política que induza a redução do uso do fogo, onde se pode fazer isso, seria o ideal e mais eficiente para manter os nossos estoques de carbono, biodiversidade, alimentos para as populações locais e minimizar os efeitos das queimadas dentro, fora da Amazônia, nos estados que a circundam e em países vizinhos. Garimpo ilegal na Amazônia devastou a área equivalente a 4 campos de futebol por dia em 2023, segundo o Greenpeace. Bom, como combater os garimpeiros ilegais responsáveis por parte das queimadas na Amazônia, Luiz? Essa é uma dos principais desafios que nós temos, problemas, né? E desafios, né? Que não só o garimpo, você tem os madeireiros, né? Grileiros. Então, é uma comunidade de criminosos que atuam na Amazônia, causando diversos impactos. E para controlar, o que você precisa? Você precisa de uma estratégia que permita o monitoramento dessas áreas, aonde isso está acontecendo. Você precisa, por exemplo, aplicar técnicas de inteligência artificial, por exemplo, associadas aos dados de satélite, para você prever aonde esses eventos criminosos podem acontecer. Inclusive, a gente tem uma publicação sobre uma plataforma um método que nós desenvolvemos com inteligência artificial para encontrar áreas passíveis de desmatamentos futuros. E, a partir daí, o poder público, né, que está focado em combater esse crime, ter também ferramentas de inteligência para planejar ações que sejam eficientes e bem direcionadas às áreas onde você tem esses crimes ocorrendo. Existem exemplos, né, de combate aí a madeireiros e garimpeiros utilizando mais ou menos uma estratégia de inteligência como essa. Ela é eficiente, só que nós precisamos expandir o seu uso em todos os órgãos que fazem, né, o combate. E, principalmente, eu acho que a sociedade tem que entender da relevância de proteção da Amazônia para que mais recursos sejam investidos tanto no combate quanto no desenvolvimento científico que permite, né, o avanço dessas ferramentas para o uso em campo. Bom, Luiz, você falou que nós temos ferramentas, até inteligência artificial nós temos. Agora, como a gente pode transformar essas ferramentas numa fiscalização eficiente para preservar aquele território? A transformação, na minha visão, vem da sociedade. A sociedade tem que entender que esses crimes são nocivos para o seu bem-estar, né? Você desmatar a Amazônia, por exemplo, a gente pode conectar a Amazônia, o desmatamento na Amazônia, o fogo na Amazônia com as enchentes no sul do país. E isso vai começar a se intensificar cada vez mais com prejuízos enormes. Então, as pessoas não podem achar que o gasto com ciência para promover o desenvolvimento de ferramentas para a fiscalização da Amazônia seja gasto. Isso é investimento para o bem-estar social, não só na Amazônia, mas fora da Amazônia também. Então, a população tem que, primeiro, se conscientizar da importância da Amazônia, que ela é importante para eventos que ocorrem no Sul, e forçar deputados e senadores, né, e esses tomadores de decisão a realmente lutar por uma legislação que defenda
o bem maior nacional, que é a floresta amazônica. É um bem público, né, de todos nós e tem que ser defendido de forma séria. As pessoas não podem ver aquilo como um mato. Aquilo ali é um prestador de serviços ecossistêmicos essenciais para a sobrevivência do ser humano no planeta Terra. Eu quero te ouvir agora, Patrícia. Como sensibilizar a sociedade civil para que nós tenhamos ferramentas, o Luiz já disse que já tem, né? Transformar aquele ambiente, aquele território, numa fiscalização mais efetiva, mais eficiente. É necessário o quê? Mudar a legislação? É necessário nós termos um outro código florestal? Enfim, o que é preciso para a gente acabar com os incêndios na Amazônia? Eu acho isso que o Luiz, antes, né, só de pegar, a gente tem trabalhado muito no âmbito também global dos mecanismos e instrumentos entre países, né? Por exemplo, o acordo da União Europeia, agora numa legislação antidesmatamento, para que essas cadeias também que são atreladas, né, ao desmatamento, à incidência, né, de incêndios florestais e degradação da floresta, como o garimpo já mencionado, também estejam sendo pautadas e protegidas num âmbito mais internacional, né? Então, eu acho que existe toda uma necessidade, sim, de se mudar a legislação. No caso do fogo, a gente tem visto iniciativas muito interessantes acontecendo no âmbito da legislação nacional, mas ainda a gente tem um longo caminho, né, para percorrer, embora, né, então, assim, fortalecimento de brigadas também, capacitação dos próprios indígenas e populações tradicionais, para que eles possam ali ter instrumentos e recursos financeiros para combate aí desses incêndios e também de outras atrocidades e violência dentro do seu território, né? Então, eu vejo que você enfatiza muito a cooperação internacional, né? O que é necessário para sensibilizar a nossa sociedade a respeito da importância da Amazônia? Eu acho que é isso, né? A gente tem como comentou o Luiz, eu acho que a Amazônia ela é esse grande patrimônio aí da humanidade. Acho que na luta, no combate às mudanças climáticas, ela é a número 1 de uma das razões, né, para a gente se preocupar pelo papel que ela fornece, né, dos serviços ecossistêmicos de regulação, a própria biodiversidade, e ele é global, né? Então, quando eu penso na sensibilização, né, das questões que estão acontecendo na Amazônia, a gente tem que tratar isso numa escala internacional, né? Então, a gente não tem só o governo brasileiro ou a própria população da região sendo aqueles que são os vilões, né? Ou que são responsáveis pela proteção integral, né? Então, a gente vê hoje que todas as cadeias que atravessam a Amazônia, que são de bases de recursos da floresta e florestais, são vinculados, sim, a uma violência expressiva, né, para os povos indígenas, para a população tradicional, acarretando ainda maior perda para os próprios brasileiros, porque é um patrimônio e um benefício que a gente poderia ter. Então, eu vejo os instrumentos e acordos internacionais como essenciais para alavancar muitas das ações que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, na questão do ouro, né? Por que a cadeia do ouro ela ainda não é tal qual uma commodity que tenha uma legislação fortalecida para que a gente não tenha no mercado europeu ou no mercado internacional um ouro contaminado com desmatamento e violência, sobretudo de territórios indígenas, né? Então, a grande resposta é que diferente de outras commodities, né, a commodity do ouro, ela apela para um emocional, porque ela não é, né, ela é um lastro de recurso financeiro. Então, a gente viu pós-Covid um aumento do trade, né, internacional
do ouro, justamente por ser uma moeda que assegura ali em épocas de crise uma certa estabilidade econômica, né? Então a gente tem que tratar isso de um âmbito global, né? E também de fortalecimento entre os países panamazônicos, né? Então o fortalecimento da UTCA, né? Que é o Tratado de Cooperação aí dos países da região, eles também são essenciais de colocar como um bloco a importância da região e aí peitar os países globalmente, assim, a importância dessa colisão em proteger a Amazônia e galgar recursos e estratégias internacionais para a região, né? Ô, Luiz, acabamos de ouvir a Patrícia enfatizando novamente a cooperação internacional, mas o que é necessário, eu quero saber da tua opinião, é uma mudança de como o brasileiro vê a questão ambiental, né? E a importância da questão ambiental. Como a gente começa essa mudança cultural, desse olhar do brasileiro em relação a essas questões? Eu acho que agora você tocou no ponto principal de toda essa questão. Tudo que a Patrícia colocou é fundamental. Existem exemplos já ocorrendo, né, dessa pressão internacional no caso da soja, né? Existe a moratória da soja, né, onde a própria iniciativa privada dentro do Brasil faz o monitoramento do desmatamento para assegurar que a soja não vem do desmatamento e ela pode, então, ter um selo para exportação. Agora, o problema eu sempre falo, velho não aprende, né? Então, o que nós temos que fazer é educação pesada sobre as questões ambientais e a relação do meio ambiente com o funcionamento da sociedade, porque o ambiente, né, ele faz parte de um tripé do desenvolvimento sustentável, que um ecossistema equilibrado, a sociedade, né, que com um bem-estar necessário para a sua sobrevivência, e a economia. E com isso você consegue desenvolver. Quando a gente pensa no meio ambiente, ele tem uma relação direta, a gente está vendo nessa conversa aqui que ele tem a relação direta com a economia e com a sociedade, né? Se as pessoas entenderem, né, que o provimento dos serviços ecossistêmicos pela Amazônia garantem, por exemplo, a produção agrícola nacional, que gera cerca de mais de 500 bilhões de reais por ano, você vai começar a se preocupar em proteger o meio ambiente para não perder esse recurso, né, que é obtido por meio das exportações. Então, acho que isso tem que ser colocado explicitamente no currículo escolar. Existem iniciativas, inclusive também com projetos da FAPESP, grupos do CEMADEM, da Embrapa, né, o pessoal aqui do INPE, que trabalha com essa parte da educação ambiental, vai nas comunidades, vai nas escolas, demonstrando, por exemplo, o problema do fogo, né, para o funcionamento da sociedade como um todo. Então, tudo isso tem que ser colocado, e essa nova geração que está exposta a esse conhecimento será aquela que tomará as decisões, pressionará os tomadores de decisão para que essa proteção ela seja efetivamente conduzida no país. Sensibilizar as futuras gerações através da educação. Agora nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete, que é realizada no Instagram, viu, Patrícia e Luiz? Onde os nossos ouvintes e seguidores, eles respondem uma pergunta que a gente deixa lá a respeito do tema do programa. A pergunta dessa semana foi: você sabia que o número de queimadas na Amazônia bateu o recorde histórico em 2023? Bom, eu recebi o resultado agora. 45% diz que sim, que sabia. 55% disse não. Aí, quando eu fiz aquela pergunta para você a respeito do olhar do brasileiro, está aí comprovado, né, Luiz? Nós temos um desafio de comunicação, de sensibilizar a maioria da população brasileira, começando pelos multiplicadores de opinião desse país, a respeito da importância da questão ambiental, né? Eu recebi um recado aqui, Patrícia, nós temos estamos quase indo para o final
do último bloco, Patrícia, nós vamos fechar o programa exatamente no horário que você precisa sair com os seus compromissos, e pode ficar tranquila. Então, eu queria um comentário de vocês breve a respeito disso. Você sabia que o número de queimadas da Amazônia bateu o recorde histórico em 2023? 45% diz que sim, 55% diz que não. Quer dizer, nós precisamos agora, como diz você, não só sensibilizar as futuras gerações, Luiz, mas conversar agora com a população a respeito do que está acontecendo na Amazônia com os incêndios, não é, Luiz? Sim, exatamente. Eu acredito que, além, né, da educação, né, das políticas públicas e da comunicação científica, né, formal, a imprensa ela tem um papel fundamental nisso, né, que é a tradução desse conhecimento para o público. A gente vê aqui que metade, né, dos respondentes aí não tinham conhecimento desse aumento em 2023, e em 2024, no início de 2024, nós tivemos recordes de queimada na Amazônia também, né? Foi reportado um pouco pela imprensa, mas eu acho que nós temos um papel fundamental aí como cientistas e como jornalistas frente à sociedade de informar da melhor maneira possível esses eventos, e o principal, acho que a gente tem que fazer a conexão do meio ambiente com a vida real das pessoas. As pessoas só vão entender na hora que elas sentirem no seu próprio bolso o problema da degradação ambiental no país e no mundo, né? O planeta está se degradando e a gente está chegando num nível muito perigoso para a sociedade e para a sobrevivência das futuras gerações, que terão uma dificuldade muito maior em viver nesse planeta, com uma insegurança alimentar muito maior, hídrica, energética e climática, onde esses eventos climáticos extremos vão ameaçar diversas cidades e populações mundo afora. Patrícia, antes de eu chamar o intervalo, nosso último intervalo, eu quero um breve comentário seu a respeito do resultado da nossa enquete. 45% que não conheciam, que conheciam, e 55% que não. Quer dizer, a maioria dos nossos seguidores não conhecia o que está acontecendo, não sabia o que está acontecendo na Amazônia. Tem um papel muito importante em como comunicar, né? Então, acho que não todo cientista deve ser um comunicador. Eu acho que a gente tem grupos específicos, né, que tem que ter esse papel na sociedade. Eu acho que o que é mais grave dentro dessa comunicação, desse resultado, né, de que a maioria não estava consciente, como foi trazido pelo Luiz, assim, a importância, né, o que a gente está vendo acontecer na Amazônia é muito grave, né? Então a gente tem uma floresta úmida que, né, hoje ela é uma floresta em chamas. E acho que isso já é uma razão enorme para a gente conseguir aí mobilização, né? Eu acho também que a gente tem um setor que hoje ocupa a maioria do Congresso Nacional, né, que a gente sabe que é um setor aí pertencente ao agronegócio, né, que talvez, né, com a expressão, é um agro mais ogro, né, que ainda acha que, né, fazer um desenvolvimento está atrelado em remoção de florestas e em uso de práticas que já não são mais, né, compatíveis com o mundo alterado que a gente está. Então, a gente sabe que a gente já está passando né, de um overshoot aí de 1,5 grau. Então, e que os riscos vão ficando maiores, né? Então, quando a gente conseguir que a população se mobilize para essa atenção, a importância, a gravidade, né, e demandar do poder público, né, a própria campanha que a gente tem visto agora, em retire o seu, né, tire e valide o seu título de eleitor, não vote em negacionistas climáticos, né, eu acho que a gente não tem mais esse espaço de discutir até a ciência, o papel da ciência, e mostrar
evidências aí que são tão dramáticas. E o último ponto é que eu acho que é importante a gente trazer que a Amazônia, apesar da gente estar em 2024, ter esse papel tão importante, né, as pessoas extremamente conectadas hoje virtualmente, a gente ainda tem uma invisibilidade muito grande quando fala-se de riscos, né? Então, acho que trazer a importância, a visibilidade dessa região para a grande parte da população, e eu digo, né, extra brasileira, porque ela né, a Amazônia tem essa importância global, ela é crucial. Vale destacar também que o estado de Roraima foi um dos estados que mais pegou fogo, né, e inclusive agora, no ano de 2024, e é um estado praticamente indígena, a grande população, né, o grande território, ele é indígena. Então, qual é a visibilidade que a gente tem desses efeitos, né, do fogo para essa população? Enfim, eu acho que eu encerro aqui essa parte. Se você quiser participar da nossa enquete, é fácil. Basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. Além disso, você pode mandar uma mensagem ou ligar para a nossa produção. Maiores informações, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. O Lucas Neves tem as informações. Estupros e roubos em abrigos do Rio Grande do Sul levantam alerta. E Prefeitura de Porto Alegre cria abrigo exclusivo para mulheres e crianças. Vaquinha arrecada 70 milhões de reais para as vítimas do Rio Grande do Sul. A nova meta da iniciativa agora é atingir os 80 milhões de reais. Um grupo de amigos do Rio Grande do Sul cozinha quase 1.000 marmitas por dia para as vítimas das enchentes na região. A Humus, uma organização brasileira independente e sem fins lucrativos, lança manual chamado Melhores Práticas para Doações em Desastres. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você pode acompanhar essas e outras matérias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral. Até a próxima semana. Bom, estamos caminhando para o final do programa. Eu precisaria só dar um minuto para cada convidado, fazer suas considerações finais. O que mais importante você, Luiz, gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa, a respeito dos estudos que você já há algum tempo vem realizando sobre a Amazônia, sobre os incêndios que acontecem lá, enfim, o que você achar mais importante para a gente fechar a entrevista, já agradecendo a tua participação. Muito obrigado, Joel. Assim, para deixar aqui registrado, eu vejo que o mais importante desse debate como um todo é as pessoas se conscientizarem que a Amazônia está mais próxima delas do que elas imaginam. A Amazônia ela sustenta a economia nacional, ela sustenta o ciclo hidrológico que provê água e energia para o país. A Amazônia, quando afetada por queimadas, ela afeta a saúde do ser humano na Amazônia, mas fora da Amazônia, como vimos em São Paulo, há uns 2, 3 anos atrás, né, que toda aquela fumaça chegou em São Paulo. Então, os estados que estão em volta da Amazônia, os países em volta da Amazônia, são dependentes da estabilidade desse ecossistema. Então, a gente tem que realmente apoiar a sua manutenção de forma estável pelo máximo de tempo que conseguimos. A gente tem que manter essa Amazônia aqui. E, para terminar, eu gostaria primeiro de agradecer ao Guilherme Matavelli, né, que é pós-doc da FAPESP, trabalha aqui no nosso laboratório, foi autor desse estudo em 2023, que mostramos o aumento do fogo nas áreas queimadas, e também parabenizar a Patrícia e dizer que é um prazer poder conversar com ela aí. Publicamos juntos recentemente, somos grandes amigos, então deixar um abraço para ela também e agradecer a oportunidade, Joel e toda a equipe, pela oportunidade de comentar um pouquinho sobre o tão importante assunto. Patrícia, suas considerações finais. Bom, acho que a gente tocou em assuntos né, da dura realidade que bateu aí, já chegou na nossa porta, né? Eu acho que eu acrescentaria, além do que o Luiz já trouxe,
de uma forma bem eloquente e colocada, é a necessidade da gente se pensar na Amazônia, além dela estar muito próxima e dela ser dessa grande importância, do ponto de vista socioeconômico, a Amazônia ela está mais próxima do que a gente imaginava de um ponto de não retorno, né? Então, eu acho que a gente precisa urgentemente e coletivamente, né, de novo, trazendo aí, eu acho que o Brasil tem o seu dever de casa, a sociedade, né, as pessoas como um todo, no que consome, em como consome, e pensar aí em fortalecimento, em quem elege, né? Estou falando das pessoas que estão distantes da região, né? Para poder trazer ali a maior força possível e, de novo, a colaboração internacional, né? Para que a gente possa avançar aí coletivamente em estabelecer pontos de inflexão positivos, né, onde a gente consiga alavancar aí de forma bem criativa, como a gente já mostrou, né, em vários instrumentos, a nossa capacidade de liderar e inspirar a proteção desse bioma, assegurar o modo de vida e a proteção cultural desses povos, né? Eu acho que a gente tem esse dever de casa e essa inspiração, sobretudo aqui, para os outros países da Amazônia também se juntarem a nós. E compromisso com desmatamento zero em qualquer uma das atividades que a gente faça hoje, né? Não temos mais esse privilégio, né, de contar com nenhuma atividade de desmatamento aí na Amazônia, sobretudo. O Brasil ODS, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a participação do Luiz Aragão, pesquisador do INEP e especialista em degradação florestal. A Patrícia Pinho, doutora em Ecologia Humana pela Universidade da Califórnia. Não esqueça de seguir os Observatórios em suas redes sociais. Basta procurar por Observatório Tressetor no Instagram e no Facebook. O site do Observatório é observatoriotressetor.org.br, sempre lembrando que o 3 é em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.